Senhor presidente, vereador Oswaldo, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham pela internet também. Começar minha fala, senhor presidente, o prefeito... O vereador Luciano, quer uma parte? Uma parte, por favor, vereador. Uma parte concedida, vereador Luciano Hernando da Silva. Obrigado, vereador. Em relação ao prefeito Décio, eu fico bastante entristecido pela forma relatada aqui pelo vereador Matheus, o ocorrido com ele, né? Se assim for, eu acredito que é verdade, porque o vereador não tem motivos para vir publicamente mentir aqui. Como que um vereador pode, o prefeito pode olhar para o vereador e dar a entender que ele é um bandido? Isso é muito forte. Quem tem esse direito? Né? O vereador Matheus não é nada disso. Ele não é bandido algum, ele é vereador pelo terceiro mandato, comerciante há muitos anos nessa cidade, uma pessoa honesta e trabalhadora. Agora tem gente que acha que é dono da ilha. Não é assim. E vai deixar de ser prefeito no final de dezembro. E as pessoas se encontram depois, no dia 1º de janeiro. Né? Aí vamos ver como é que fica as coisas, né? Fica diferente, porque quando você perde o poder, ditado antigo, rei morto, rei posto. Obrigado. Obrigado, vereador. Em relação aos comentários, aprofundar os comentários em relação ao prefeito, vou deixar para o final, senhor presidente. Tem dois assuntos que originalmente eram o que me trariam a essa tribuna, e o primeiro deles diz respeito a fala que fiz, a exigência que fiz a semana passada aqui de cumprirmos o regimento interno da Casa no que diz respeito aos prazos para análise de projetos. Deixei claro por ter sido cobrado a responsabilidade que iria exigir o cumprimento dos prazos no que diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou relator e tenho prazo para exarrar parecer dos projetos que chegam a essa Casa. E fui questionado por exigir o cumprimento do regimento. E além de questionado por exigir o cumprimento do regimento, foi feita uma fala com relação ao conteúdo dos projetos. Estão deixando... A fala foi no sentido de que os projetos não estavam sendo votados por minha interferência e se chamou a atenção para o conteúdo dos projetos. O projeto diz respeito a isso e o vereador está atrapalhando a votação do projeto. Foi mais ou menos isso que tentaram dizer. Eu queria pontuar uma coisa aqui com muita clareza, senhor presidente. Se existe algum tema de importância para o município que não foi analisado e votado por este vereador, eu gostaria que qualquer um aqui apontasse. E se tem alguma coisa que é importante para o município, a ponto do prefeito, do Poder Executivo, mandar um projeto de lei para essa Casa pedindo urgência na votação, tem que mandar o projeto de lei pedindo urgência, tendo consciência dos prazos que isso envolve. Se mandar fora disso, é incompetência da administração. Então não venha mandar projeto para esta Casa dizendo que tem urgência e que nós temos que analisar no mesmo dia. Já fizemos. Mas eu fui chamado à responsabilidade por alguns vereadores, porque fiz, como você faz isso e agora você reclama? Não dá mais para reclamar dessa forma. Não faço mais. Tem urgência? Tem. Mande para esta Casa, será analisado com urgência, cumprindo, pelo menos no que diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça e à relatoria da comissão, cumprindo os prazos que o regimento determina. O regimento é uma lei interna que nós temos que cumprir. Se o prefeito não conhece, peça para algum advogado da prefeitura ler o regimento, traduzir para ele. E aí ele manda isso dentro dos prazos, a gente analisa. Nós não nos negamos a analisar e nem a votar os projetos. Os projetos que estão na pauta hoje serão votados e o meu voto é favorável. Foram cumpridos os prazos do regimento. Cumpriu-se a lei. Se cumprir a lei incomoda alguém, não é a mim. Eu não me sinto nem um pouco incomodado de cumprir a lei. Ao contrário, faço votos que todos também a cumpram. Todos sem exceção.
No que diz respeito, senhor presidente, à questão dos ônibus, do transporte público do município. Eu acho que a questão do transporte da Translagamar e da Vale Sul vai muito além da denúncia político-oportunista que foi feita em relação à Lagamar. Não tem nenhum problema em dizer isso, ela só foi feita depois que o rapaz que é o responsável pela empresa se declarou candidato com outro candidato que não o apoiado pelo prefeito. A convenção foi no domingo, na segunda-feira a Artesp estava aqui fiscalizando. Eu tive a oportunidade de ser parado pela Polícia Militar que estava acompanhando a Artesp, porque eu estava de moto e eles têm o hábito de parar as motos. Eu fui parado, os policiais eram o sargento que estava na viatura, foi zagueiro do time que eu fui campeão jogando futebol em Guapense em 1900 e bolinha, já faz tempo, na época do juvenil, faz muito tempo isso. É um amigo de longa data. E ele me disse o seguinte, eu perguntei o que a Artesp estava fazendo, ele falou, olha, o que eles estavam fazendo ali, eles estavam acompanhando a Artesp. Ele falou, é verdade, estamos. É que houve uma denúncia, e agora a gente sabe que a denúncia é do 38427000, que é da prefeitura, é o telefone da prefeitura. Houve uma denúncia e eles tinham que acompanhar a Artesp porque eles não tinham o que fazer, tinham que ir lá, eles eram obrigados a isso, porque eles têm que exercer a função deles, mas estavam lá só por conta disso, porque foram chamados para acompanhar a Artesp nessa fiscalização. Eu não posso vir aqui e dizer para as pessoas que não deve ser feita essa fiscalização, em hipótese alguma. Eu não posso vir aqui ser irresponsável a ponto de dizer que não tem que ter um controle sobre esse serviço público. Tem sim. Como tem que ter também um controle de qualidade dos serviços que são prestados no município no que diz respeito ao transporte público. O transporte público, de um modo geral, quem utiliza são as pessoas mais humildes, não quem anda de carro importado. Quem anda de carro importado não utiliza o transporte público. São as pessoas mais humildes. E quando você percebe que alguém presta um serviço no município durante alguns anos, sem ser incomodado nem denunciado por ninguém da prefeitura, e convenientemente, por razões eleitoreiras, há uma denúncia, e essa denúncia é feita sem levar em consideração absolutamente nada no que diz respeito às pessoas mais humildes do município, a gente chega à conclusão, se não a prefeitura, pelo menos alguém que se utiliza do telefone 38427000 não dá a mínima para a população mais carente do município. Eu não posso dizer que seja a prefeitura, que seja o poder executivo, mas alguém lá de dentro, que não fazia denúncia de jeito nenhum, de repente fez a denúncia por uma questão eleitoreira, por uma questão política, teria que ter feito lá atrás. Teria que ter analisado isso lá atrás. Se é ruim, se é prejudicial para o município, tem que analisar lá atrás. Se está errado, teria que ter feito lá atrás. Por que fazer isso agora? Isso surgiu, teve origem no telefone 38427000, que é o telefone da prefeitura. Não foi nenhum auxiliar administrativo que fez essa denúncia. Tenho certeza disso. Não foi nenhum funcionário de segundo e terceiro escalão que fez essa denúncia. Tenho certeza disso. Só não posso dizer aqui quem foi, porque também quem fez fica no anonimato, porque fica só o telefone registrado, 38427000. Telefone da Prefeitura Municipal de Ilha, de onde surgiu a denúncia que fez com que realmente a Translagamar tivesse que parar por um determinado período de tempo de prestar os serviços de transporte público no município para as pessoas mais humildes e principalmente para as pessoas mais humildes que se utilizavam desse transporte gratuitamente quando havia algum tipo de subvenção do poder público que também foi cortado. Coincidentemente também agora às vésperas da eleição, porque o rapaz fez uma opção política diferente daquela que o prefeito gostaria que ele fizesse. Mas isso eu tenho certeza que é coincidência, que o prefeito não faria um negócio desse com a população mais humilde do município. Agora, no que diz respeito à questão do prefeito, a questão que foi colocada aqui
da atitude e das palavras do prefeito em relação ao vereador Matheus. E não foi em relação ao vereador Matheus, pelo que eu entendi, o que ele disse foi que vocês são bandidos, vocês é muita gente, vocês, o leque é muito aberto. É lamentável que nós tenhamos na figura de uma pessoa pública, e mais do que uma pessoa pública, não é só uma pessoa pública, vai além disso, na figura do prefeito de uma cidade, um descontrolado, e não um descontrolado de vez em quando, é um descontrolado contumaz, é um descontrolado que mostra um descontrole sempre que nós temos momentos de maior fervor. Não consegue passar por esses momentos com a tranquilidade que é exigida, teria que ser exigida, pelo menos, de um agente político, de um agente público, de uma pessoa que se dispõe a disputar uma eleição e ser prefeito de uma cidade. É verdade que ele foi prefeito por 4 vezes. Essa é a 4ª vez que ele é prefeito. Não pode ser candidato agora para as próximas eleições, certamente nos próximos 4 anos não será o prefeito. Mas se foi prefeito por 4 vezes é porque foi escolhido pela população. Faço o voto que essa mesma população que fez essas escolhas anteriores repense as escolhas que fez em função da forma que vem sendo tratada, da forma que eventualmente é tratada em casos esporádicos também, especialmente pelo próprio prefeito. Faço votos que a população avalie realmente o cenário do município como um todo para fazer as suas escolhas. Não consigo imaginar. Eu não estava aqui no dia em que houve essa agressão ao vereador Matheus, e talvez a mais pessoas do que só o vereador Matheus, mas não consigo me imaginar num cenário desse sem dar a resposta que o prefeito merecia ouvir. Mas já aconteceu coisa pior, que me deixou muito mais triste, e aconteceu nessa casa, e eu tive que vir aqui a essa tribuna e chamar a atenção para o que tinha acontecido, porque na oportunidade o prefeito veio a essa tribuna numa reunião para tratar das construções do município, das restrições às construções do município. Foram convocados aí construtores, pedreiros, pessoas ligadas à construção civil. O prefeito veio aqui e falou um monte de besteira, um monte de bobagem. Ele usou essa tribuna para dizer que a única liderança política do município de Ilha Comprida que fez alguma coisa para a cidade até hoje foi ele. E ele disse isso dessa tribuna, onde tem 9 vereadores, que se há liderança política na cidade, são aqueles detentores de mandato eletivo, aqueles que ganharam as eleições. Existem outras, talvez até com maior liderança, mas legitimados pelo voto são os vereadores. Ele usou essa tribuna, disse que nenhuma liderança política tinha feito nada pelo município, só ele, e foi reverenciado ainda. Foi reverenciado pelo presidente, inclusive. O presidente elogiou o prefeito depois que ele falou isso. E eu respeito tranquilamente, não tenho... Quem sou eu para não respeitar a opinião das pessoas, a decisão das pessoas, as escolhas das pessoas? Até porque eu cobro que respeitem as minhas. Então eu respeito, mas me permito não concordar, senhor presidente, com essa reverência, porque esta é uma casa, se é uma casa política, se é uma casa... Se não, ela é uma casa política, é uma casa dos vereadores, é a casa legislativa, é a casa de todos nós, é a casa do povo, mas é fundamentalmente a casa onde os vereadores que foram eleitos pelo voto popular têm que vir para cumprir o seu papel de defender os interesses das pessoas, de defender os interesses dos munícipes. Não pode, esta casa não pode passar por esse tipo de constrangimento, e já passou. Eu espero, mas espero muito. Um minuto para terminar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu espero, mas espero de verdade, espero muito, que nós não tenhamos que passar por esse tipo de constrangimento de novo. Faço votos que não tenhamos. Faço votos que o descontrole
não adentre essa casa novamente. Muito obrigado, boa tarde, senhor presidente.